Olá, meu nome é Denise e esse é o canal Roupas Feitas por Mim. Hoje será mais um vídeo de corte e costura dessa blusinha aqui. Esse tecido eu ganhei lá da Maximus Tecidos Finos, que é um gazá com viscose. E essa blusa não tem nenhum segredo, porque eu só simplesmente cortei uma tira de viés e coloquei aqui para fazer esse detalhe, que foi muito importante para formar esse modelinho. Vocês vão acompanhar o passo a passo e vão conferir que ela é bem simples de fazer. Espero que vocês gostem, não se esqueça de clicar em gostei, inscreva-se aqui em nosso canal, também ative aquele sininho para ficar por dentro das novidades. Muito obrigada por assistir e vamos ao passo a passo. Antes de iniciar o corte, eu dobrei o tecido no sentido da auréola e alfinetei. Peguei uma blusa que eu vou usar como molde e ajustei ao tecido. Então, com a fita métrica, eu vou conferir se ele está nas mesmas medidas. E ali o decote na parte da frente, eu vou fazer no mesmo modo arredondado, porém eu vou fazer um pouco menor. E ali eu vou fazendo os pontilhados para marcar os ombros, marcar o decote, que é um decote em V, porém um pouco arredondado, e a cava das mangas. A lateral também, eu vou deixando uns 2 dedos mais largos. E depois é só cortar. Na hora de fazer o corte, você tem que fazer com cuidado, porque o tecido é bem delicado. Cortei a parte da frente, agora chegou o momento de cortar as costas. E do mesmo modo, eu dobrei no sentido da auréola, alfinetei as laterais, alfinetei a parte da frente cortada no tecido e vou fazendo a marcação. Fiz a marcação do decote das costas, a marcação dos ombros, que eu deixei uns 3 dedos mais largos, a lateral e o comprimento. E depois eu vou cortar o decote, os ombros e as cavas. Depois de cortado tanto a parte da frente como a parte das costas, chegou o momento de cortar as mangas. Então eu dobrei o tecido novamente, alfinetei, e como a blusa que eu estou usando como molde não tem as mangas é com babado, eu peguei outra camisa que vai me basear para a marcação das mangas. Então ali eu juntei a dobra com dobra da manga com tecido, vou ajustar a blusa ao tecido e vou fazer os pontilhados da marcação da cava dessa manga. Vou pegar a blusa que eu já cortei e só vou conferir ali a cava com cava. O comprimento eu vou diminuindo ali a largura. E aquela medida que eu estou tirando ali é a medida ao meio da largura do meu punho onde vai passar, porque eu não vou fazer nenhuma abertura para colocar botões. E depois dali você vai fazendo o pontilhado subindo e depois é só cortar. Cortei uma das mangas, vou cortar a outra manga e vou fazer a mesma coisa, dobrei o tecido, alfinetei também a manga cortada. Vou fazer os pontilhados ao tecido e vou cortar acima da marcação. Cortadas as mangas, chegou o momento de cortar as tirinhas do viés. Eu estou usando uma régua, essa régua tem 5 cm de largura. Então, eu vou fazendo a marcação no tecido e depois eu vou cortar. Eu vou colocar o viés tanto no punho das mangas como no decote. Então, eu vou fazendo tiras no total do tecido com a largura da régua que eu estou usando. Depois eu alfinetei toda aquela tira de viés
ao tecido e eu vou fazer a costura, prendendo o viés ao tecido. Depois de costurado, eu vou dobrar meio por meio centímetros. Então vai cobrir a outra costura. Eu vou dobrar meio, depois mais meio centímetro, cobrindo ali aquela costura aquela sobrinha do tecido. E vai ficar assim. Eu alinhavei e abati no ferro. E depois é só fazer uma costura por cima, um pesponto. De modo que os dois lados fiquem bem rente à linha beirinha da dobra. E vai ficar assim. Costurei a parte da frente, agora eu vou juntar os ombros. Na parte dos ombros, eu vou fazer uma costura francesa. Depois de eu costurar os ombros, é que eu vou colocar o viés no decote das costas. E ali eu estou cortando uma sobrinha de tecido para poder continuar a fazer a costura francesa. Cortei um ombro, agora eu vou cortar o outro. Vou virar para o lado avesso do tecido. E vou terminar a costura francesa nos ombros. Depois que eu costurei nos ombros, eu fiz uma costura ali no viés, já que não tinha um comprimento do jeito que eu queria, eu tive que fazer. E essa emenda do viés vai ficar ali bem juntinho nos ombros, para ficar meio que escondida ali naquela parte dos ombros. Então ali eu alfinetei toda essa fita do viés ao decote de trás, das costas, e vou fazer o mesmo processo que na frente. Então ali já está costurado. Então eu vou dobrar meio por meio centímetro. Essa é a parte dos ombros, vai ficar assim mesmo. Então primeiro eu vou costurar o viés no decote e depois eu vou terminar ali a tirinha que sobrou. Então você vai dobrar meio por meio e vai alinhavar. E ela vai ficar assim, alinhavado. Frente e costa, tem que ficar coberta as costuras. E depois é só fazer uma costura, o pesponto por cima, para finalizar a aplicação desse viés no decote. A parte que sobrou, que é a tirinha que vai ficar no decote da frente, eu vou virar, está no lado direito, então eu vou dobrar assim o tecido, juntando direito com direito para fazer a costura pelo lado avesso. Então você vai ajustar esse tecido e vai fazer a costura pelo lado avesso. Depois de costurado, você vai cortar uma sobrinha de tecido que fica acima para não atrapalhar na hora que eu for desvirar. Então você vai retirando toda a sobrinha de tecido acima, tenha cuidado para não cortar na parte da costura. E eu desvirei toda a tirinha, que ficou assim, e vai sobrar aquela aberturinha ali, onde for a abertura que eu tive que para desvirar. Então, para fechar essa parte da abertura, eu vou terminar com o pesponto nessa tirinha que vai ficar para o lado da frente. Eu poderia ter abatido no ferro essa parte aí,
mas com jeitinho você vai abrindo a costura e vai fazendo esse pesponto. Agora chegou o momento da aplicação das mangas. Eu estou mostrando ali que eu fiz uma costura reta, porque será onde vai me auxiliar que eu vou franzir. E ali eu estou prendendo ali uma pontinha na cava, de um lado e do outro. E agora você vai franzindo para ficar ali aquele franzido acima dos ombros, na parte dos ombros. Então você vai ajustando e franzindo. Depois que tudo estiver ajustado, eu alfinetei e vou fazer uma costura reta para prender essa manga na cava da blusa. Então ali você vai ajustando o tecido e vai fazendo essa costura. E vai ficar assim depois que você costurar. E depois eu fiz um ponto em zigue-zague para dar o acabamento final na parte das mangas. E vai ficar assim. Agora chegou o momento de colocar o viés ali nas mangas. Então, do mesmo modo, eu vou pegar a tirinha de viés e vou colocar direito do viés com o avesso da manga. Então, vou fazer uma costura reta. É o mesmo modo que eu coloquei no decote. Depois de colocado, vou dobrar meio. Vai ficar assim, depois meio por meio centímetros. E vou fazer uma costura, o pesponto por cima. E assim você vai fazendo na manga. Nessa parte aí também, era bom você abater no ferro e alinhavar, porque já faz uma costura reta sem nenhum trabalho. E depois que eu coloquei o viés nas duas mangas, eu vou fechar com a costura francesa, costurando primeiro pelo lado direito. As laterais da blusa. Eu provei a blusa e vi que a largura estava do jeito que eu queria, então estou cortando o excesso de tecido na lateral, para não ficar aqueles fiapos na hora que for desvirar. E fazer a costura do outro lado pelo lado avesso. Vou desvirar a blusa para o lado avesso e vou terminar a costura francesa. Então, ali na parte do punho, eu vou ajustar para esconder a parte da costura. E ali vou fazer o retrocesso em uma costura reta, finalizando assim essa costura francesa nas laterais. E na barra da blusa eu dobrei ao meio para ficar tudo certinho, e ali eu vou corrigir possíveis erros de corte que acontecem, para ficar tudo certinho. Vou fazer um corte reto. E depois desse corte, eu vou alinhavar para fazer a bainha na barra dessa blusa. Então, ali eu alinhavei, dobrando meio por 1 centímetro, e vou fazer uma costura como um pesponto na barrinha dessa bainha, para finalizar assim essa blusa, que eu achei bastante fácil de se fazer. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar também de seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.